Acorda aí que a guerra tá pipocando e tem muita gente desesperada nesse momento. Tudo caiu, o Bitcoin subiu rapidamente nas próximas horas, como tá mostrando esse gráfico aqui para vocês, e todo mundo tá muito ansioso, com medo, com receio. E eu vim aqui para acalmar um pouco esse medo e a gente tirar um pouco do ruído e olhar exatamente o que está acontecendo. Antes de qualquer coisa, se você já é um holder, você já sabe, né? Deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo. E se você chegou aqui e ainda não é um holder, ainda não conhece o canal, chegou por acaso, cara, faz uma coisa, nem se inscreve, nem deixa o like. Se o conteúdo for bom e te agregar, você deixa o like depois e eu vou te cobrar no final, tá bom? Então, vamos lá pro conteúdo agora. Primeira coisa que vocês precisam saber é que guerra para o investidor, principalmente o investidor institucional, que é o investidor que tem muita grana, não nós meros mortais, é um risco gigantesco para essa pessoa. Então, logo de cara, guerras, conflitos é aversão a risco. Então, qualquer pessoa que sinta qualquer nível de instabilidade no mercado vai correr para se proteger. E nesse caso, o que fica em risco nesse tipo de momento? Ações, dólar, tesouro americano, o ouro e o Bitcoin junto com as criptomoedas. E principalmente as criptomoedas, que é o que mais a gente fala aqui no canal, elas estão mais suscetíveis a esse tipo de comportamento. Por quê? Porque elas são líquidas em qualquer lugar do mundo. Então, o mesmo comportamento que o investidor aqui no Brasil vai ter, o investidor dos Estados Unidos ou da China também pode ter. Ao contrário de qualquer outro tipo de investimento, que às vezes você precisa liquidar numa bolsa do outro lado do mundo e demora algumas horas, alguns dias, por exemplo, o que estava acontecendo no fim de semana, só foi trazer de respaldo na bolsa segunda-feira de manhã. Então, o mercado cripto ele tem algumas peculiaridades que aceleram esse tipo de impacto e deixa a gente na euforia. E a gente tem que sempre lembrar que o Bitcoin ele não é uma reserva global. Ele está caminhando para ser. Ele tem a tese de ser uma tese global, mas hoje ainda não é nada. Ele é somente um ativo especulativo. E colocar esses pés no chão vai trazer uma tranquilidade ainda maior para você. Porque se a gente está em fase de especulação, você pode também especular e aproveitar esses momentos para as compras. Enquanto nós estamos aqui vendo esse ruído e sendo espancado por notícias de Estados Unidos atacando o Irã, Irã atacando Israel, a gente tem diversos players comprando fortemente ativos enquanto eles caem. E aí você começa a sair do pensamento de especulador para o pensamento de investidor. Porque como a gente fala, se o ativo é bom, você já está comprando ele para o longo prazo e sua visão de tempo é grande, esses momentos de ruído são oportunidades para você. E é isso que você tem que sempre retomar. Sempre que vier o pensamento, como eu recebi diversas mensagens, Isaac, tá na hora de vender, o bear market acabou, a guerra vai trazer o bear market? Cara, de verdade, acho que não. Por quê? Porque esse outro indicador aqui, cara, a gente nem chegou próximo no topo histórico do Bitcoin ou de exaustão de preço do mercado nesse ciclo ainda. Então, esses são dados que eu já acompanho há muito tempo, já acompanho há 2 ciclos, esse é o 3º ciclo que a gente está acompanhando esse tipo de dado, e facilita muito a nossa leitura de mercado. Por quê? Porque a gente tira um pouco o ruído, porque o ruído ele vem exatamente para trazer pressão de venda, o mundo está um caos, vai acontecer tudo de errado. E esses indicadores começam a trazer o quê? Cara, calma, respira. Nós não estamos num momento de exaustão de preço. Lógico que se, como a gente falou, qualquer instabilidade acontecer, vai impactar os ativos. Só que não vai impactar os ativos para você vender todos eles. Vai sim impactar os ativos para te abrir oportunidades de compras excelentes. Como, por exemplo, aconteceu no Ethereum, aconteceu na Solana, aconteceu na XRP, em outros diversos projetos que são altamente consolidados que entraram em zonas de descontos muito, mas muito boas. Mas usando essa lógica, o que a gente tem também acontecendo nesse momento de mercado? Ainda muito ruído. Tá? Então pode haver novas quedas. Essa subida repentina do Bitcoin, ela pode simplesmente ser derrubada em poucas horas. Por quê? Porque o mercado no curto prazo ele se movimenta a partir de ruído. Então acabou de sair ruído e a notícia que o Irã iria cessar fogo e que Trump estaria arrumando uma paz entre os dois países. E aí sim entra toda essa euforia agora de mercado, agora uma euforia positiva, subindo o preço, inflando o preço. E o Bitcoin agora nesse momento está em 105 mil dólares. Ele voltou ao preço que estava antes dentro desse caos. Mas ninguém tem certeza se o Irã realmente vai cessar fogo, porque ele falou que iria atrás de vingança, né, dentre todo mundo que estaria apoiando os Estados Unidos ou qualquer cidadão americano
é um alvo agora para eles, então a gente não tem certeza se isso vai evoluir para uma paz, se vai evoluir para a tranquilidade. Durou apenas 12 dias, né, que o Trump já está chamando de guerra de 12 dias, mas nós não temos clareza suficiente. E se nós não temos clareza suficiente, o que a gente faz? Nada. E a gente ainda tem outros detalhes, por exemplo, se o Irã fecha ali o Estreito de Hormuz, cara, isso vai impactar o mundo inteiro. 20% do petróleo passa por aquela região e vai impactar o mundo inteiro diretamente. E eles podem fazer isso da noite para o dia, porque o pensamento deles lá é muito diferente do que nós estamos acostumados. Nós já vemos esse tipo de conceito, né, que é totalmente antidemocrático, que é totalmente anti-ocidente até, que é bem complexo. Então a gente não consegue prever nada que o Irã vai fazer. Nem o Irã e nem todos os seus apoiadores que estão ao redor. Então, ainda é um momento de instabilidade. E essas instabilidades podem fazer o quê? Cara, congelar a conta bancária, não de pessoas comuns, né? Mas podem congelar contas globais de países, como aconteceu com a Rússia, né? De tirar ela do sistema SWIFT, que entra o bloqueio de transações internacionais. Então tem vários detalhezinhos que podem acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, se isso não for resolvido agora. Então voltamos ali para um momento de muita incerteza política, incerteza econômica, incerteza até da própria guerra. E ficar acompanhando o Twitter, de verdade, vai te trazer mais prejuízo do que qualquer outra coisa. Então a estratégia para agora, nesse momento de guerra, é basicamente fazer o quê? Toda vez que o preço cair para esses níveis, você vai ter que entrar comprado. Você vai aproveitar esses momentos de mercado, porque são momentos que o preço dos ativos estão descontados. E eu estou falando ativos porque você pode investir não só em Bitcoin, você pode investir em qualquer outras coisas. Mas se você tiver sua tese muito bem construída, você não vai agora vender esses ativos. Você só está comprando ele mais barato. Quer ver um exemplo muito claro disso? Se alguém chegar para você e falar, cara, Isaac, eu estou com o iPhone zerado, acabou de ser lançado, e eu quero te vender ele por R$ 1.000. Você não vai pensar em duas vezes para comprar esse aparelho. Por quê? Porque você confia nele, o iPhone é um aparelho bom, ele tá por R$ 1.000, você vai falar, cara, tem alguma coisa errada. Aí você verifica, tem nota fiscal, tem tudo, você fala, cara, não tem nada errado. É aquela história, tem um esperto e um otário todo dia na rua. Esse cara tá sendo otário para mim. E aí eu vou ser o esperto e vou comprar esse ativo. E é exatamente o que está acontecendo agora. Então, o que você precisa ter é tranquilidade nas tomadas de decisões. Se você está entregando liquidez para o mercado, é um momento maravilhoso. Tá todo mundo feliz da vida, porque é um momento onde há muitas negociações, e aí quem está entregando liquidez para o mercado, dentro do mercado de DeFi, imprimindo dólar, tá ganhando dinheiro, tá aproveitando esse momento de mercado, tá bom? E essas oscilações de preços são normais e naturais nesses momentos. Não vá ficar caindo em conversa do venda, bear market, acabou o mercado, ou simplesmente nós vamos entrar agora num momento de euforia maluca e os preços vão explodir. Não, gente, isso não acontece. Então agora é o momento de olhar para o passado, olhar para trás e ver exatamente o que aconteceu. Eu montei essa tabela aqui que mostra exatamente os acontecimentos do mercado durante guerras e conflitos. E você vê que o mercado é totalmente irracional no curto prazo. Em anos o mercado caiu, em anos o mercado subiu. A gente viu o Covid, que era algo que não era esperado, e a gente viu o mercado derretendo e recuperando em 6 meses. Então, se você pensar que se você tem uma oportunidade de comprar um ativo que pode recuperar 100% dele em 6 meses, você não compraria? Essa é a lógica que tem que ser usada agora. E essa é a hora que você não vai vacilar. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que eu quis trazer nesse vídeo. Momento de espera, respira, calma, ruído é comum. Olhem para os dados, olha o que está acontecendo para o mercado. Né? Olha os ETFs, olha as empresas comprando, olha o volume acontecendo, olha 72 ETFs prestes a ser aprovado no mercado cripto. Tudo isso impacta muito o mercado, positivamente, não negativamente. E agora, se você chegou até o final desse vídeo e não é um inscrito, cara, se o vídeo for bom e você gostou, se inscreva no canal e deixa o like. Até mais.